Olá pessoal, boa tarde. Vamos chegando. Deixa eu compartilhar o link aqui com todos. Quem chegou aí? Boa tarde. Deus está aqui conosco. Olá, olá. Quem já está aí, vai dando boa tarde para a gente estar conectado aí, né? Olá, olá. Vou só compartilhar o link aqui, gente. E volto a atenção para vocês. Boa tarde. Deixa eu achar aqui no meu WhatsApp a minha lista de transmissão para a gente começar o nosso culto. Família, igreja. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Deus esteja abençoando a sua vida. Eliane, boa tarde, Eliane. Tô sozinha, eu tenho que dar a paz, eu tenho que dar boa tarde para todos. Já já nós vamos começar. Vamos estar divulgando aqui o nosso link. Para as amigas, para os irmãos, para a família. Boa tarde, Sônia. Tudo bem? Oscarlina, boa tarde. Liane. A graça e a paz do Senhor Jesus para todas, para todos, né, que entrarem hoje nesse momento de oração. Deus tem uma bênção para você, que tirou esse tempo para orar, para pedir ao Senhor a vitória, né, na nossa vida. Todos nós dependemos da graça de Deus. Como está o áudio? Vocês estão ouvindo bem? Como que está a imagem? Precisa melhorar alguma coisa? Boa tarde, Rosimar. Boa tarde, Marlúcia, que entrou aí. Deus abençoe vocês. Me dá um feedback, como que tá aí? Como está chegando a minha imagem para vocês? Como está chegando a transmissão? Tá tudo tranquilo aí? Darli, boa tarde, Darli. Que bom ter vocês aqui comigo, né? Estou aqui na minha casa, sozinha. Meu esposo foi pro médico. Já recebi algumas fotos no WhatsApp da mão dele, que fez a cirurgia, tá melhorando cada dia. Graças a Deus. Marlúcia Martins, que bom ter você aí, Marlúcia. Como tá o som aí? Tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Nós vamos estar orando aqui, né, pedindo ao Senhor mais uma vitória. Nós tivemos oração ontem à noite, agora nós vamos orar de novo, que você possa crer naquilo que Deus tem para sua vida, tem para sua casa. Amém? Glória a Deus. As irmãs estão chegando aí, né? Vamos ver se vai ter alguns homens também aí disponíveis nesse horário para estar orando conosco. Nós vamos dar início à nossa hora nona de oração, como nós temos todas as quartas-feiras, e hoje eu estou aqui para orar com vocês, clamar com vocês, buscar com vocês bênçãos da parte de Deus. Amém? Você que está em casa, você pode orar comigo neste momento. Tá ótimo o som aí, né, Rosimar? Que bom. Eu quero que você participe comigo. Vamos orar. Simone, minha sobrinha também está aí. Que bênção. Vamos buscar. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem algo
de milagre na sua vida. Eu quero testemunhar que Deus tem feito algo grandioso na minha casa, na minha vida, com a minha família. Tá dando eco no som? Será por quê? Talvez é o ambiente que eu estou, né? Está aberto. Mas tá dando para me entender direitinho, Eliane? Tá chegando. Tá dando para me ouvir aí, né? Vamos orar? Eu quero que você ore comigo, tá? Onde você estiver, você pare todas as coisas agora. Vai ser um tempo rápido, mas Deus vai estar ouvindo a nossa oração nesse momento. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, bendizer o teu nome. Senhor, muito obrigada pelos cuidados do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque esse dia o Senhor separou para nossas vidas. O Senhor fez esse dia por nós. Nós queremos nos alegrar nele, Pai. Obrigada por cada pessoa que já entrou, Deus, na nossa página, pararam, Deus, os seus afazeres para poder nós buscarmos juntos as bênçãos do Senhor. Muito obrigada, porque se nós estamos aqui é porque nós somos vencedores, nós somos vitoriosos no Senhor. Por isso nós queremos agradecer, Pai. Queremos que o Senhor ouve a nossa oração nessa tarde, ouve o nosso clamor. Todas as pessoas, ó Deus, que estão aqui, nós temos uma necessidade. Nós somos carentes da graça do Senhor, do amor do Senhor. Por isso nós reunimos, ó Deus, mesmo distantes, cada um no seu lar, mas nós estamos unidos num só Espírito, num só amor, crendo num só Deus, crendo numa só fé que o Senhor há de fazer milagres nessa tarde, Pai. Muito obrigada. Eu já te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui, fazendo a vontade do Senhor, que é buscando, intercedendo pelas pessoas, ó Deus, à minha volta, amigos, familiares, irmãos em Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, porque nós sabemos que podemos clamar a um Deus todo-poderoso, um Deus que faz maravilha, um Deus de milagre. E em nome de Jesus, Pai, nessa tarde eu quero profetizar a bênção do Senhor na vida de cada pessoa que está assistindo, que está orando comigo, que está buscando a face do Senhor. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor, em toda a tua majestade, Pai, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Oh Deus, e essa oração é de gratidão, porque nós cremos na vitória, nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Pai de amor, nós cremos num Pai que cuida dos seus filhos, um Deus fiel. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor possa dirigir esse tempo, que o Espírito Santo do Senhor esteja intercedendo por nós. Às vezes nós não sabemos como falar, nós não sabemos como chegar até o Senhor, mas nós temos um Espírito que move ao nosso favor, um Espírito do Senhor que intercede por nós. Deus, olha cada coração nessa tarde, visita cada lar com a tua bênção, Pai. Nós pedimos ao Senhor e clamamos por misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Alex está conosco, que bênção. Vamos orar, Alex. Deus tem uma bênção para a nossa vida. Nessa tarde, eu creio, né? O Ormídio está com a gente, a Ruth. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Através da minha vida, eu quero ser o canal de bênção. A paz do Senhor, Agostinha. Deus te abençoa. Né? Vamos orar ao Senhor. Eu estava meditando agora à tarde, né, sobre o que o Senhor tem para nossas vidas nessa tarde. E Deus me levou a meditar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo,
no capítulo 2, no versículo 5 e 6. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, né, a palavra do Senhor. Deus tem uma bênção para a nossa vida nessa tarde. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos lá. Ele aqui no computador, não está demorando a abrir? Vamos lá, 2 Timóteo 2, 5 e 6. Fala assim. 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir. Não é segunda. Segunda, acho que é primeira, deixa eu ver aqui. É isso, 1 Timóteo. Desculpa aí, tá? Só 2 Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Fala assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A outra vez que eu tive a oportunidade de estar falando, né, na hora nona, Deus me levou a nós meditarmos sobre a vida de Ruth. E como eu tenho falado, essa história de Ruth, ela tem assim, me abençoado muito, me mostrado como nós podemos crer num Deus Todo-Poderoso. Como nós podemos entregar nossas vidas a um Deus que cuida, a um Deus, como nós lemos aqui, resgatador. Um Deus que quer tirar-nos da nossa aflição, tirar-nos de situações difíceis. E nós vemos através da vida de Ruth, né? Noemi e Ruth, uma sogra e uma nora. Deus agindo. Nós vimos a graça de Deus alcançando a vida de Ruth, através da vida de Noemi, através das tragédias da vida de Noemi. E eu falei que, assim, a próxima oportunidade a gente ia ver um pouco do resultado da história de Ruth, que nós vimos só o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo ele falou como Ruth inseriu na história de Jesus, né? Ela entra na lista da genealogia de Jesus. Como que isso aconteceu? No primeiro capítulo a gente lê isso. A gente vê a história de Ruth. Ruth, ela foi alcançada pelo Senhor através de Noemi. Ela casou com o filho de Noemi, ficou viúva do filho de Noemi e através disso ela acompanhou Noemi. Então, a partir do segundo capítulo de Noemi, de Ruth, a gente vê a história de Ruth, assim, o resultado da perseverança dela em Deus, daquilo que ela viu na vida de Noemi, que ela não viu nada assim pessoal na vida de Noemi, a não ser um Deus que Noemi servia. Apesar das lutas, apesar da situação, ela via Deus na vida de Noemi. E por essa perseverança, né, de Ruth, ela fala assim, não, eu quero ficar com você. Aonde você for, eu irei. Onde você colocar seu pé, eu vou colocar. E o seu Deus é o meu Deus. Então ela troca, ela reconhece que o Deus verdadeiro era o Deus de Noemi. E ela acompanha Noemi para sua terra. Ela volta com Noemi para a cidade de Noemi. E ali Deus completa a obra na vida de Ruth,
né? E nós vemos assim que a perseverança de Ruth, Deus agiu na vida dela, né? O segundo capítulo de Ruth fala que o esposo de Noemi, ele tinha um parente, um homem rico, valente, poderoso, né? Que era parente do irmão de Noemi. E segundo a lei, nesse tempo, quando a mulher ficava viúva, dentro da própria família existia um homem que resgatava, né, essa viúva, e junto com ela todas as terras, todos os bens, isso era lei, né, para que aquela viúva se sentisse amparada, para que aquela viúva se sentisse cuidada em não perder os seus bens, não perder a linhagem, não perder, né, o nome do esposo. Era um parente ou irmão, né, o cunhado, um parente assumia a viúva. E aconteceu isso na vida de Ruth. Ela chegou viúva, né, na cidade de Noemi, e através dessa perseverança de ficar perto de Noemi, Deus foi trabalhando. E o segundo capítulo ele vai contando isso, essa perseverança de Ruth. Que havia um homem, um parente do marido de Noemi, valente, poderoso, né, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. E Ruth conseguiu ser atraída, né, Boaz, ele se sentiu assim, atraído pelas atitudes de Ruth, uma mulher que chegou trabalhando, cuidando de buscar o sustento para ela e para Noemi. Ela era mais jovem, então ela tinha atitudes que Boaz chamou a atenção de Boaz. Boaz era dono de toda a lavoura, era poderoso, e ele viu em Ruth atitudes que lhe chamou a atenção. Mas esse lhe chamar a atenção já era um agir de Deus na vida de Ruth. Por quê? Através do comportamento, através do cuidado de Boaz com ela, chega um tempo que Boaz resolve, né? A gente vai lendo a história, a gente não vai ler o capítulo porque nosso tempo aqui ele é mais resumido. Então quero resumir a história nesse tempo, desse cuidado de Boaz com Ruth. Chega numa situação que Boaz ele quer assumir Ruth em todas as áreas, casar com ela, cuidar dela como a lei mandava, tratar dela como deveria ser tratada. Porém, ele faz uma reunião com todos os outros parentes homens e oferecem para que algum deles quisessem assumir as viúvas, né? Porque quem assumisse todas as terras de Elimeleque ia assumir tanto a Ruth quanto a Noemi, que estava ali juntas, né? E ele faz essa reunião e ele faz essa querendo colocar Ruth também numa situação mais confortável, não ficar só naquela situação de trabalhar na lavoura e ser cuidado assim. E o que acontece? Ele faz a reunião com os outros homens, oferece, né? A gente vai ver nos próximos capítulos ali de Ruth, no capítulo 3, a gente vai ver ele fazendo essa reunião com esses homens, né? E nenhum deles querem assumir, comprar as terras de Elimeleque, porque eles comprando essas terras, eles teriam que assumir as duas mulheres, principalmente Ruth como esposa. E os outros homens não quiseram comprometer com os bens que eles já tinham. E Boaz, então, assume Ruth. Né? E a gente vê Deus agindo na vida de Ruth de uma tal maneira que Boaz, ele entra como resgatador, né? Como alguém para cuidar.
E essa palavra, ela vai trabalhando no nosso coração como que Deus age na nossa vida. Assim, a gente vê, você faz uma ilustração de o que Jesus, né, fez com as nossas vidas, nos resgatou. Nunca nos desamparou, nunca nos deixou sozinho. Ele nos resgatou. E a história de Ruth, ela nos dá essa visão do cuidado de Deus na nossa vida, né? O capítulo 4, ele vai falar que Boaz se assenta à porta, né? E ali ele vai falando, né? E perguntando, vem cá, quem vai ficar, quem vai ficar. Então, quando a gente lê essa história, a gente vê um resultado, né? Ruth não só chegou na cidade, Deus completou toda a obra na vida de Ruth. Ruth foi resgatada, Ruth foi cuidada, Ruth aceitou o Deus de Noemi. E aceitando esse Deus de Noemi, né, que a gente sabe que é Deus quem nos aceita, mas quando nós aceitamos essa benevolência de Deus, Ele trabalha com... né, mais assim, a gente vê a graça de Deus, uma abundância na nossa vida. Então, Boaz, ele comprou todas as terras de Elimelec e ele assumiu Ruth, e ele assumiu também a nora de Ruth, a sogra de Ruth, que é Noemi. Então, nós vemos nessa história, irmãos, o agir de Deus na vida das pessoas. E Deus age na nossa vida assim. Ele nos resgata. Às vezes nós nos sentimos nessa situação, na provisão do alimento. Às vezes no casamento nós precisamos que o Senhor age no nosso relacionamento, age nos casamentos. Tem muitos casamentos assim desfeitos. O Senhor, Ele quer resgatar, Ele quer restaurar a relação. Então assim, nós vimos através da história de Ruth, o Senhor resgatando uma pessoa, como a gente sabe da história, de uma origem, de um povo cruel, um povo amaldiçoado, um povo de origem de um incesto, de uma filha com o pai, mas Deus traz Ruth das trevas para a luz. Então, quando nós lemos aqui em 2 Timóteo 5, né, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vemos assim, o amor de Deus. Deus, ele Jesus Cristo, ele tem, né, nós temos essa facilidade ao Pai através de Jesus Cristo. Nós não temos que buscar em outro lugar. Nós não temos que preocupar em como fazer. Deus, Ele é o único. Só Ele é o mediador entre nosso Deus Pai e entre nós. Nós temos que aquietar o nosso coração, deixar Deus fazer as coisas para nós. Nós temos vários pedidos aqui, irmãos, que nós estamos precisando de que Deus entre, resgate, às vezes com salvação, às vezes a saúde, que Deus traga saúde de volta, está se perdendo. Mas nós precisamos crer nessa palavra, que só Deus. Não é na nossa força, não é no nosso entendimento, não é no nosso muito falar, não é no nosso correr atrás de pessoas que estão vivendo numa ansiedade, que não dorme, que está preocupado com amanhã. Nós temos somente um mediador, só Deus, só Jesus Cristo, né, pode compreender a nossa situação, porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele esteve aqui na terra como homem, Ele passou por todas as aflições, as tentações, as necessidades, como homem, Jesus passou. E Ele sabe como interceder por nós, através do Teu Espírito Santo. Ele pode interceder por nós as nossas necessidades. Às vezes nem nós sabemos falar o que nós estamos sentindo. Estou triste. Hoje meu coração está abafado. Hoje está doendo, mas nós não sabemos por quê. Por
Porque são tantas as situações, às vezes, difíceis à nossa volta. O que nós vemos, às vezes, não está acontecendo nem com a gente, mas está acontecendo com um familiar, está acontecendo com um vizinho, está acontecendo com um irmão na igreja. E isso traz no nosso coração uma angústia. E nós não sabemos nem como falar com o Senhor. Ah, hoje eu estou triste. Ah, hoje eu não estou conseguindo orar. Hoje eu não estou conseguindo falar com ninguém. Hoje eu não quero ver ninguém. Nós não sabemos. Mas por quê? O que você está sentindo? Às vezes tem pessoa que vai até o médico. Não sabe nem qual medicamento tomar. Mas nós sabemos que Jesus, Ele sabe. Ele conhece a origem. Ele conhece, Ele sonda nosso coração. Ele sabe o que está se passando lá dentro. Às vezes a pessoa que está com a gente todos os dias, um esposo, uma esposa, dorme todos os dias. Às vezes ele não sabe o que está passando na nossa alma. Mas Jesus, nosso mediador entre nós e Deus, nosso Pai, Ele sabe. E Ele leva, através do Teu Espírito Santo, Ele intercede por nossas causas. Ele sabe as nossas causas. Então nós precisamos crer que o Senhor, Ele é poderoso para fazer, né, muito mais além. E o versículo 6 fala assim: qual a si mesmo se deu em resgate. Jesus, Ele nos resgatou. Ele pagou um resgate por nós. Nós temos que crer nessa palavra, nós temos que descansar nessa palavra. Ele fala assim, por todos o Senhor, Ele pagou. Nós precisamos crer nesse sangue que foi pago. A Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele pagou pelas nossas dores. Ele levou sobre si as nossas culpas. Por que às vezes nós nos sentimos culpados? Aonde errei? O que eu fiz? Adriana, paz do Senhor, linda. Deus, Ele pagou. Ele derramou, Ele nos resgatou. Nós temos que viver essa liberdade. Nós somos livres no Senhor. E nós vemos, através dessa história assim, de Boaz resgatando, né, a Ruth, tirando ela de uma vida medíocre, de uma vida talvez de dependência, de humilhação. Ele adotou, Ele comprou ela. E isso que Jesus fez conosco. Jesus te comprou. Jesus, Ele derramou o sangue para que você fosse livre de toda preocupação. Eu sei que como seres humanos nós temos sim as nossas ansiedades, mas nós precisamos descansar no Senhor. Crer nesse sangue que foi derramado na cruz para nos salvar, para nos resgatar. E quando nós paramos para orar, quando nós paramos esse tempo de oração, eu tenho que parar com fé. Eu tenho que parar crendo que eu não estou aqui fazendo um show para você que está em casa. Eu estou aqui crendo para mim e crendo para você. E você também seja crendo. Porque quando nós vamos orar para vários pedidos. Então não vou orar só para mim, eu vou orar por você, eu vou orar para sua família, eu vou orar para todos aqueles que você pediu. Às vezes nós não pedimos nem para nós pedimos para aqueles que estão à nossa volta. Então creia, não deixe que o inimigo coloque dúvida no seu coração. Não deixe. O seu Deus é um Deus vivo, poderoso, e está vendo agora que você está aí sentado em frente a um celular, em frente a algum aparelho, crendo que a sua oração será ouvida. Nós precisamos testemunhar que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Nós sabemos que a história de Ruth, ela, né, entra para a linhagem de Jesus, ela é bisavó de Davi, ela é uma história assim muito linda. Deus quer mudar a sua história.
Deus quer fazer melhor a sua história. Se até aqui foi uma história de vergonha, Deus quer exaltar. Mas nós precisamos o quê? Perseverar. Mesmo que as lutas estejam ferrenhas, mas nós temos que crer que existe um Deus vencedor, nunca perdeu uma batalha. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. Na quarta-feira que eu fiz a hora nona, eu não sabia que no outro dia meu esposo ia passar por um acidente tão feio. Né? Mas mesmo assim, no dia do acidente, Deus me deu força. Porque é como se eu estivesse testemunhando um dia antes o que ia acontecer no outro dia. Eu estava falando de um Deus poderoso, um Deus que Ruth foi alcançada pela graça dele. E no outro dia, eu estava passando por uma situação que eu poderia falar assim, onde está o meu Deus? Meu Deus continuou comigo, com meu esposo, com a minha casa, me dando força para ajudá-lo, como está precisando. Então, creia que mesmo que a situação adversa à sua volta, Deus está com você. Declare isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus, Ele restaura. Mesmo qual seja a idade que você esteja, ainda é tempo de Deus restaurar, resgatar, trazer vida para aquilo que você talvez pense que já está morto. Deus é contigo. Deus está com você. Não descuide nenhum momento de usar as armas certas, que é a arma da oração, que é a arma do louvor, que é a arma de usar a palavra de Deus. Use essa palavra. Creia. Deus é contigo. Deus, Ele é resgatador. Ele está resgatando aqueles que estão perdidos, aquilo que foi perdido. Deus, Ele resgata. Talvez a dignidade dessas duas mulheres tinham se perdido porque elas estavam sozinhas. Mas elas tinham um Deus que estava suprindo todas as coisas. Deus quer resgatar tudo aquilo que foi perdido. Ou fazer algo novo. Talvez você queira estar presa a algo que Deus não quer para você. Deixa Deus fazer, que Ele dá novo. Ele faz novo todas as coisas. E eu creio nesse Deus resgatador. Nesse Deus que está te vendo agora. Nesse momento que você parou para orar. Deus está com você. Não descanse a sua mente em coisas, em preocupações assim, de ansiedade. Descanse no Senhor. Porque às vezes tem pessoas que já estão dizendo assim, não tem jeito. Para o mundo não tem jeito. Tem jeito, porque nós cremos num Deus de milagre. Um Deus que faz, um Deus que resgata, um Deus que cuida. Nós vemos a história real, né, da palavra de Deus. Deus deixou escrita para que hoje eu pudesse ler e falar assim, não está perdido. Não está perdido. Deus está resgatando. Deus vai fazer essa obra. Deus vai fazer esse milagre. E nós vamos crer em nome de Jesus. Se você precisa de saúde, nós vamos orar e crer que o Senhor vai te dar a saúde necessária. Seja através do medicamento, seja através da cirurgia, seja através da mão do médico. Deus age como Ele quer. Se é salvação, Deus vai trazer salvação na sua casa. Nós cremos isso em nome de Jesus. Que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Eu quero deixar esse versículo de Isaías 43 para que você possa descansar no Senhor. Isaías 43 fala assim, mas agora assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.
que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és do Senhor. Você é parente mais próximo, o Senhor é parente mais próximo, Senhor. Jesus Cristo. Nós temos um Pai no céu, é porque Jesus Cristo nos fez um parente mais próximo do Senhor, filhos do Senhor. Ele te criou, Ele sabe. Às vezes as pessoas não te entendem, mas Deus sabe, porque Ele que te criou. Então Ele fala, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, em teu resgate. O Senhor, Ele te criou. Não temas, creia, descansa, o Senhor, o Santo, Deus de Israel, Ele cuida de ti. Ele te resgatou, Ele te livrou, Ele te livra. E eu creio nessa parte, né, que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Nós somos criaturas do Senhor e nos tornamos filhos dele através de Jesus. Então, Ele cuida de você, Ele cuida da tua descendência, Ele cuida da sua casa. Descansa somente, creia somente. Nós vamos estar orando por você, né? Essa tarde é uma tarde de oração. E eu quero profetizar a bênção do Senhor na sua casa. Eu quero crer, eu quero ver testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na tua casa. Porque Deus, Ele está fazendo na minha casa. E Ele está fazendo na casa dos seus filhos. Às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está conosco. Irmãos, nós vamos orar. Eu estou abrindo aqui porque tem alguns pedidos. E alguns chegam, né, no WhatsApp, então eu preciso abrir. Mas nós vamos orar. Pela recuperação, a vida do meu esposo, essa cirurgia. Tá vendo aqui agora, minha neta tá com ele, né, no hospital. Ele está tirando os pontos do dedo, glória a Deus. E daqui 2 semanas, pelo que ela colocou aqui, ele vai tirar um pino, né, que é um ferro que está sustentando o dedo. Deus está fazendo um milagre na vida do nosso pastor, a vida do meu esposo. Então nós vamos continuar orando, só agradecendo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Nós vamos orar pela Liliane, ela está pedindo pela Sara. A Sara perdeu a sua mãe, nós não conhecemos, mas o nosso Deus que nos criou conhece. E Ele vai, cada nome que eu falar, que Ele já sabe. Ela perdeu a sua mãe, nós vamos orar pela vida dela, pelo consolo, né? Que Deus faz isso, o Espírito Santo dele consola. A Érica está pedindo oração, eu estou lendo aqui, né, pelas mensagens do Facebook, para ela e para a família dela. É a minha sobrinha, mora em Vitória. A Neuza pede para a saúde dela. A Regina está pedindo pelo Júnior, pela mãe dela também, e o Robson, para a saúde deles. A Marta Cristina, que é minha sobrinha, está pedindo pela família dela. Nós vamos orar para a Sônia Simone também, a sua família. O Bruno, meu sobrinho, precisa de libertação. Ele é viciado. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode resgatar. Só Deus pode limpar o organismo do Bruno. E nós vamos pedir nessa tarde por ele. A Darli pede para a família dela, para toda a parentela, para a Soninha, sua amiga, a nossa amiga, para Marta, a sua amiga, a São, a Silvana,
A Keila, né, tá pedindo para a família dela, da família da amiga dela, Elizabeth, para libertação, para cura. Nós vamos orar para o Sr. Nilton, esposo da Dália, né, ele sofreu um derrame. A Simone, nós vamos orar para ela. A Simone é da nossa igreja. Ela teve febre esses dias, né? Ela me mandou uma mensagem pedindo oração que 99,99 de Covid. Nós vamos orar pela vida da Simone, para Deus amenizar todos os sintomas e guardar toda a família dela, né? Seus filhos, o Pedro, a Aline, o José Antônio, seu esposo. Vamos orar pela família da Simone. O Alex pede pela família dele. Nós vamos orar para o Ronaldo. O Ronaldo, ele é um amigo da gente também. A esposa dele internou ontem. E ele estava falando que talvez ela ia para o CTI. Eu não sei quais os sintomas, mas Deus tem misericórdia da vida da Nainha. A gente chama ela de Nainha. Vamos orar para a Cida, uma amiga minha também, para o casamento dela. Ela está muito triste, que o esposo dela... Eles têm 28 anos de casado, o esposo dela saiu de casa esses dias, ela estava querendo se matar. Nós vamos uma situação de opressão. Nós precisamos crer num Deus resgatador. Rosimar está pedindo para sua família. Marlúcia, né, uma amiga nossa também, que mora distante, chorando, pedindo oração por ela. Pela Jacira. Nós vamos estar intercedendo nessa hora. É uma guerra espiritual, é uma luta, mas nós cremos na vitória. Deus é poderoso, né, para fazer infinitamente, muito mais além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Vamos orar para a amiga da Marlúcia, está enlutados também. Vamos pedir, é tanta necessidade. Eu peço pela minha casa, pelos meus filhos. Coloque cada um deles, o Hudson, os meus netos, o Everton, a Nenete, meu genro, Jessé. Eu peço por toda a minha família. Nós vamos agora unir a nossa fé. Você crê, você está em casa, você crê que Deus é poderoso para ouvir agora, para poder responder, para trazer a paz nos nossos lares. Vamos clamar, vamos pedir ao Senhor. Ele está nos ouvindo, Ele está aqui, irmãos. Quando nós paramos para falar com Deus, Ele nos ouve. Então Ele está nos ouvindo, Ele está aí, aonde você estiver, o Senhor está aí com você. Nós vamos declarar essa vitória em nome de Jesus, sobre cada pedido, sobre cada vida que colocou o nome aqui, que está colocando o nome pela internet, e vamos orar. Creia neste poder, deste Deus resgatador, desse Deus de graça, deste Deus que não olha a situação, Ele não olha, Ele não faz acepção de pessoas, Ele quer abençoar. E nós vamos orar, crendo nessa parte, no poder de Deus, no poder de cura, no poder de libertação. Ore comigo, onde você estiver, se você quiser ajoelhar, se você quiser levantar suas mãos, chorar, onde você está, clame comigo, clame, nós vamos crer agora no poder de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agora unimos a nossa fé, Deus, no Senhor. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, por nossas faltas. Pai, pedimos perdão por, às vezes, a nossa falta de fé. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Mas pedimos ao Senhor nessa hora acrescente a fé no nosso coração. Nós queremos ver, Deus, o milagre do Senhor, o agir do Senhor na nossa vida. Deus, e nós colocamos cada pedido. Eu oro, Senhor, pela recuperação, Deus, dessa cirurgia na mão do meu esposo. Já agradeço por até aqui o Senhor tem abençoado. Continua, Pai, fazendo essa obra maravilhosa, repreendendo todo o mal, toda a infecção, agindo, dando a ele uma pressão, ó Deus, arterial controlada. Abençoe meu esposo, tira toda a ansiedade, todo o medo.
que ele possa crer, descansar, que o Senhor é poderoso para fazer, Deus, infinitamente. Pai, eu peço pela Sara, ó Deus, que haja, Deus, o consolo do Senhor na vida da Sara. Ela perdeu a sua mãe. Ó Espírito Santo, preenche todo vazio nessa alma. Dá ela calma, dá ela força, Deus, para ela vencer essa perda. Mas que o Senhor, ó Deus, seja, Pai, aquilo, a necessidade dela seja suprida nessa hora, Deus, do consolo do Senhor. Pedimos pela Neuza, pela saúde, restaura, Deus, tira toda dor, todo mal. Pela família da Regina, seu irmão, sua mãe, seu esposo. Deus, age na saúde, Deus, a Simone, Pai, tem misericórdia. Deus, que o Senhor possa amenizar todo o sintoma, que o Senhor possa guardar os filhos da Simone, o esposo, livrando eles, ó Deus, dessa enfermidade, desse vírus. Oh Jesus, o Senhor derramou o seu sangue na cruz para nos curar, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, dependentes, ó Deus, dessa cura. Cura, Senhor, nessa hora, Deus, a vida da Simone. Dá ela paz, dá ela fé, para que ela possa passar, ó Deus, esse tempo. Ó Deus, crendo, Deus, que o Senhor há de repreender, ó Deus, todo o mal. Não permita, Deus, que a Simone precise passar no hospital, mas que o Senhor possa curar a vida dela. Abençoa a Marta Cristina, a família da Darli, a Soninha, a Marta. Nós pedimos por ela, a Ação, a Silvana. Deus abençoe o Sonilton, que está no hospital, oh Deus, tem misericórdia, dá oportunidades, oh Deus, a ele de vida, de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor, oh Deus, em nome de Jesus. Abençoa a Dália, toda a sua família. Deus, nós pedimos, oh Deus, pela família do Alex, pelo Ronaldo, oh Deus, a Nainha, tu és Deus poderoso. Oh Deus, tantos milagres, oh Deus, o Senhor tem feito na vida da Nainha. Pai, nós cremos mais uma vez, o Senhor há de agir, oh Deus, na vida dela. A Cida, restaura o casamento da Cida, Pai. Tenha misericórdia, desfaça toda cilada de Satanás contra essa família, contra esse lar. Abençoa a Jacira, Deus, com saúde. Tenha misericórdia da vida dela, da família, da parentela dela. Deus, nós abençoamos, ó Deus, a família da Jacira. Que o Senhor possa agir, ó Deus, nos lares. Nós pedimos pela tua igreja, pelo teu povo na face da terra. Ó Deus, todos os projetos, ó Deus, da aliança, ó Deus, da nossa igreja, todos os missionários, pastores, todos os líderes, ó Deus, abençoe. Deus, nós precisamos do Senhor. Abençoa a minha casa, meus filhos. Oh, Deus, muito obrigada. Muito obrigada por esse tempo, Deus, que o Senhor tem nos dado. Oh, Deus, de paz, de poder parar, de poder falar com o Senhor e saber que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor nos responde. Através da tua palavra, nós lemos, oh Deus, que o Senhor é o mediador, o Senhor é que intercede por nós, é o teu Espírito Santo que intercede por nós. O Senhor é o nosso resgatador e nós estamos aqui pedindo. Entra, Deus, em cada lar com provisão. Não deixa faltar o alimento, não deixa faltar a paz, não deixa faltar a alegria, Deus, nos lares, nos corações. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu creio na vitória. Creio na vitória, Deus, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos, de todos aqueles que estão, oh Deus, nos assistindo. Eu creio na vitória, porque eu creio num Deus todo-poderoso. Ainda que a circunstância está dizendo não, mas a última palavra é do Senhor, Jesus. E é na tua palavra que nós estamos esperando, é na tua palavra que nós estamos firmados. Senhor, muito obrigada. Nós já te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu peço pelo Edmilson, cunhado da Rosimar. Deus, continua restaurando a saúde dele, desse acidente que ele sofreu. O Senhor é poderoso para fazer, ó Deus. O Pai, que o Senhor esteja dando
experiência, cada uma pessoa, Deus, que está passando por essa necessidade. E que o Senhor é Deus, nós possamos experimentar o poder do Senhor, a graça do Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos. Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, que está nos apoiando, né, nesse trabalho, que está crendo, né, que Deus está nos ouvindo na nossa palavra. Creio que Deus tem falado nos corações. Todas as tardes que nós reunimos, né, aqui nessa live, na nossa página, eu creio que Deus está fazendo milagre. Eu estou crendo. Creio, Agostinha, que Deus está na sua casa, Marli, Eliane, todos que estão aí nos assistindo. Deus está contigo. Quero agradecer, convidar você para amanhã às 20 horas, nós temos a nossa live da célula, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Então você possa estar ligado de novo. Convide sua família para sentar, para assistir, para participar. É muito bom. Amém? Regina, paz. Deus te abençoe. E até breve, né? Nós nos veremos. Em nome de Jesus. Simone, muito bom ver vocês aí conosco. Keilinha, Rosimar, Adriana. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, cheiro no coração de cada um. Deus abençoe. Com Deus. Marlúcia, Deus te abençoe, minha linda.